Boa noite, mulher de Deus, graça e paz. Tudo bem com você? Glória a Deus, espero que sim, porque hoje o Senhor tem uma instrução magnífica para finalizar a noite, fechando assim, ó, com chave de ouro perfeita para nós. E se você que está inscrito aqui no canal, já pega, já compartilha esse vídeo. Assim que você terminar de ver, dá um like. Para você que ainda não está inscrita no canal, seja bem-vinda. Eu sou a pastora Luana França e aqui é o nosso momento da oração. Esse canal a gente só fala de Jesus. Vim falar para você que se você quer saber mais de Jesus, conhecer mais de Jesus, de Deus, receber instrução, você está no canal certinho. E aí você já aproveita, inscreve-se aqui no canal, ativa o sininho das notificações. Terminando de ver esse vídeo, dá um like e compartilha, como as outras irmãs fazem. Compartilha aí no seu WhatsApp, nas suas redes sociais. Por quê? Para Deus usar a sua vida assim como Ele está usando a minha agora. Ele vai usar a minha vida para levar para você a palavra que Ele quer te entregar. E aí Ele usa a sua vida para compartilhar com outras pessoas. O que você acha? Combinado? Vamos fazer assim? Glória a Deus, porque assim vai dar certo. Umas pelas outras e Cristo por todas. Esse é o nosso lema, sabia? Em alguns vídeos aqui eu falo isso, umas pelas outras e Cristo por todas. E aí o negócio dá certo com certeza. Amém? Glória a Deus. E olha só, se coloca numa situação aonde Deus abriu o mar vermelho. Amada, quando eu começo a refletir sobre, porque a gente lê na passagem lá em Êxodo, onde Deus abriu o mar vermelho, eu começo a pensar, porque eu vi essa passagem, eu li essa passagem, mas eu confesso para vocês que quando eu assisti a novela da Record, Os 10 Mandamentos, lá, não tô fazendo propaganda não, mas é porque foi que me impactou, né? Quando eu vi a abertura do Mar Vermelho, eu comecei a idealizar aquela imagem na minha mente e tentar ver quão grandioso poderia ser, além daquilo que eu vi na televisão, que já foi bonito de ver e traz a gente para um momento assim, né? Eu fico imaginando. Eu comecei a idealizar aquilo e ver o quanto Deus é perfeito, né? O quanto Deus faz coisas maravilhosas na nossa vida. E o quanto é necessário que nós, porque eu falo para mulheres de Deus, para mulheres que acreditam no mover do Espírito Santo, no mover de Deus nas suas vidas, e o quanto é importante a gente não se esquecer e não usar a bênção do Senhor que Ele aplica sobre nós como distração, para que depois a gente venha se perder no oba-oba e achar que vai ser sempre para sempre muito bem, e na hora que vem a adversidade a gente se sentir no direito de colocar Deus contra a parede para cobrar dele um posicionamento, se esquecendo do grande milagre que Ele já fez na nossa vida. Porque isso aí pode gerar um conflito espiritual na sua vida, porque você está praticando a ingratidão com aquele que te libertou de um cenário que talvez tenha sido um cenário caótico para você. E eu vou ler aqui uma passagem na Bíblia para você entender mais o que eu quero dizer agora. Êxodo 15, vai lá para o versículo 22. Se você tiver com a sua Bíblia aí, se você não tiver, eu vou ler aqui para você de qualquer maneira. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das suas águas, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor. E o Senhor mostrou-lhe uma árvore e lançou nas águas, e as águas se tornaram doces, e ali Deus deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que for reto diante dos teus olhos, e inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos, guardando todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Deus que te sara, que te cura desse sentimento de ingratidão, dessa cegueira espiritual que impede você de olhar para trás e ver os milagres que Deus já fez na sua vida. E que vai tirar você desse cenário para que você não fique nesse deserto por 40 anos, quando tinha que ser 4 horas, 4 dias. Porque o que aconteceu com aquele povo do deserto foi simplesmente o sentimento de ingratidão, de esquecimento, de se colocar diante de Deus como agora Deus tem que fazer tudo para mim, porque Ele me tirou de lá. Amada,
Você sabe que tem mulheres que, nesse momento, eles tá passando por um deserto espiritual, por um deserto que tá se prolongando por conta da ingratidão, da uma cegueira espiritual que foi causada pela ingratidão praticada. Olha isso. Você pratica a ingratidão, ela te segue e você não consegue sair desse cenário. Deus fala para você olhar para trás e ver o tamanho do milagre que Ele fez na sua vida, do mar vermelho que Ele abriu para você. E manda te perguntar se essa situação que você está vivendo agora é tão grande ao ponto de te cegar, de fazer você questionar a presença de Deus na sua vida, sabendo você e vivendo você no momento que foi reflexo de um grande milagre que Ele fez lá atrás. Será que você consegue olhar para trás e ver isso? Será que você consegue olhar lá para trás e ver e lembrar do milagre que Deus fez na sua vida? Que não foi um milagre pequeno, não. E Deus está sendo mais enfático ainda. Que talvez o maior milagre tenha sido você. O problema é que as pessoas naquela época elas se voltaram para Moisés murmurando, reclamando por conta da água, quando Deus há 3 dias atrás havia aberto o mar, algo inimaginável. Não teria sido mais fácil não só Moisés clamar a Deus, mas o povo se colocar diante de Moisés e falar: vamos, Moisés, vamos todos nos ajuntar aqui, vamos clamar a Deus que agora, como Ele abriu o mar para a gente passar, que Ele venha abrir as possibilidades para nós, que Ele venha nos sanar essa necessidade de suprir o nosso físico, porque se Ele nos libertou, Ele vai nos suprir. Ele está esperando que a gente venha reconhecer nele a necessidade. Só que era um povo que estava tão contaminado pelos anos de cativeiro, naquele mundo do Egito, onde tinham-se vários deuses, e esse processo de passar pelo deserto foi um processo de limpeza, porque na terra prometida entrou-se apenas 2. Porque durante desse processo que foi rumo à terra prometida, saiu do Egito, passou pelo Mar Vermelho, mas esse era o processo para chegar na terra prometida, só entrou 2. Os outros que entraram já foram gerações que foram se renovando, que faziam parte daquele povo que iniciou a caminhada. Por quê? Porque entraram em cenário de desobediência, de ingratidão, reclamando e foram se esvaindo a vida com Deus, porque foi caindo no esquecimento. A ingratidão que acometeu aquele povo foi tão grande que ela se juntou com aquela mistura que eles trouxeram de bagagem do povo do Egito, sabe? Aquela bagagem espiritual corrompida, que a ingratidão aflorou e esse povo não conseguia reconhecer. Eles atribuíam a Deus as coisas no momento em que as coisas aconteciam. Acabava de acontecer, eles já lançavam fora. Bora para mais um. Sem entender que a chave da vitória estava na mão deles, gente. A chave da cidade que manava leite e mel estava na mão deles. Era só reconhecer Deus em toda a situação. Reconhecer a onipotência e a glória de Deus que tinha os tirado do cativeiro do faraó, que abriu o mar vermelho para eles. Mas era mais fácil reclamar, porque o espírito deles estava tão cheio, né, daquela doença espiritual, que eles não conseguiam enxergar aquilo. Talvez você esteja numa situação em que você está tão contaminada com o que você tem visto, com o que você tem ouvido. Por isso que é importante a gente não ceder o nosso ouvido e não permanecer em ambientes que não nos cabem. Que você se esqueceu dos milagres que Deus já fez por você. Então Deus hoje trouxe você aqui para lembrar você, pedir para você olhar para trás e ver o que Ele já fez na sua vida. E Ele está te perguntando se o que Ele já fez na sua vida é tão menor do que você precisa agora. Se o milagre que você já recebeu foi tão pequeno, que é tão menor do que o que você precisa hoje. Porque Ele diz que o que você precisa hoje é muito menor do que você já viveu com Ele. Veja o teu histórico com Deus.
Não se deixe enganar. Não olhe para a direita e para a esquerda. Olhe para o alto, que é da onde vem teu socorro. E você vai entender que a graça de Deus se manifesta quando você coloca Ele sobre todas as coisas, declarando a Ele toda a honra e glória, onipotência. E orando, pedindo ajuda, e não orando, reclamando e dizendo que o Senhor me colocou nesse lugar para eu sofrer. Não, não é assim. Fatidicamente não é assim. Se você está sofrendo, é porque a sua postura está colaborando para atrair esse sofrimento. Então repense a sua atitude, porque pra gente cobrar Deus, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que estar em dia com Ele. Eu não sei em que momento você está com Deus, mas acredite, esse não é o momento de cobrá-lo. Esse é o momento de você reconhecer a grandeza dele diante de você, a sua pequenez, e pedir misericórdia para que ele venha alcançar a sua vida e mova os céus ao seu favor. Amém? Quero que você feche seus olhos em nome de Jesus. Eu recebi essa palavra, espero que você receba. Vamos orar a Deus pedindo a Ele misericórdia. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós entramos agora na Tua presença, Senhor, declarando que o Senhor é o nosso Deus. Que o Senhor é o Deus da nossa vida, da nossa alma, da nossa salvação. E pedindo ao Senhor perdão, Pai, pelas nossas falhas, pelas dúvidas implantadas em nossa mente, pela nossa postura, Senhor, que muitas vezes podem ter ido contra os princípios que o Senhor estabeleceu para nós. E dessa maneira ter desagradado a Ti, ó Pai. Nós te pedimos perdão, nós pedimos ao Senhor que a sua misericórdia seja derramada sobre as nossas vidas e que ela venha abrir a nossa visão e que a nossa lembrança volte ao lugar de onde o Senhor nos tirou, para que nós não venhamos nos esquecer de todos os feitos do Senhor em nossas vidas, o quanto o Senhor nos transformou, o quanto o Senhor mudou a nossa vida, o quanto o Senhor acrescentou, nos deu paz e nos tirou do lugar de opróbrio, de vergonha, meu Deus. Então, Senhor, derrama misericórdia sobre as nossas vidas, Pai, e nos conscientiza cada vez mais do quanto precisamos de Ti, Senhor. Nos perdoa pelas nossas falhas, Pai. Nos perdoa pelos pensamentos que têm nos desviado o olhar para a direita, para a esquerda, pois é do alto que vem o nosso socorro e nós precisamos de Ti, Senhor. Receba agora, Senhor, toda a nossa adoração, Senhor, todo o nosso louvor é para Ti. Nós declaramos ao Senhor toda a honra e glória, e que o Senhor venha manifestar a misericórdia em nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Porque é do alto que vem o nosso socorro. Nós não estamos em posição de ficar cobrando nada do nosso Deus. O nosso posicionamento tem que ser de mulher que crê e que sabe quem é em Cristo e quem Cristo é. E pedir misericórdia, porque a graça de Deus nos basta e ela vai nos alcançar. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe, boa noite. E não esqueça, amanhã a gente tem mais esse canal aqui, tá bom? Graça e paz.